Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Coalizão pelo Evangelho. Eu sou o Thiago Guerra, faço parte dessa organização. Este programa é o Bate Pronto, que são perguntas objetivas, com respostas edificantes para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. E hoje eu tenho a oportunidade de ter aqui comigo o advogado Tiago Rafael Vieira. Ele é doutorando e mestre em Direito Religioso Político e Econômico, doutorando e mestre em Direito Político e Econômico no Mackenzie, melhor dizendo, é especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, Mackenzie, com estudos em Coimbra e Oxford, é presidente do IBDR. Enfim, ele tem uma ampla experiência na área, especialmente em direito religioso. Eu tenho comigo aqui, inclusive, um dos livros que foram publicados pela Vida Nova, né? Acredito que todo pastor tem que ter um desse na sua estante pessoal. O meu fica aqui atrás, que é exatamente direito religioso. Nós lidamos com várias questões no dia a dia da igreja, questões administrativas, questões que necessitam de sabedoria dessa área do direito, e esse livro com certeza vai ajudar todo pastor, todo conselho administrativo de uma igreja, todo presidente, vice-presidente, todos aqueles cargos que uma igreja deve ter para funcionar bem. Tiago, seja muito bem-vindo, bom falar com você. Muito bom falar contigo, meu xará. Uma alegria estar aqui no Coalizão pelo Evangelho. Mais uma vez, eu que participei do primeiro congresso do Coalizão lá em Fortaleza, com o pastor Cleiton Legal. Gadelha e com todos vocês. É uma Uhum. alegria estar aqui novamente. Excelente. Presidente do IBDR, o que que é o IBDR? Talvez o pessoal não saiba o que que é o IBDR, vale a pena a gente começar por aí. O IBDR, você pode entrar ali, bdr.org.br, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que foi fundado lá no Mackenzie em 2018, por muitos amigos de diversas denominações diferentes, batistas, presbiterianos, assembleianos, inclusive católicos, todos com o mesmo objetivo aí de retomar o direito natural, retomar a tradição, a importância da tradição judaico-cristã no ambiente acadêmico e também no espaço público. Então, com esse intuito, nasceu o IBDR lá em 2018, já fazem, vão fazer 5 anos. De lá para cá, já produzimos mais de 200 pareceres, 4 jornadas científicas, congressos, 2 livros. Enfim, tem sido uma bênção para mim e imagino que também uma bênção aí para a nação. Excelente, beleza. Indo direto ao nosso ponto de hoje, então, Tiago, constantemente, né, principalmente recentemente, nós temos visto pastores que às vezes sobem no púlpito para pregar sobre determinado tema, e por vezes essas falas caem na internet, com certos recortes, né, e há um ataque, né, ao que está sendo dito, ao conteúdo da fala. Aqui eu não estou entrando no mérito se foi dito da melhor maneira, com sabedoria, com a melhor sabedoria, inclusive, mas parece que quando um pastor tenta se posicionar, e a depender, inclusive, da visibilidade dele, do quanto ele é conhecido, em determinados assuntos, em algumas agendas hoje em dia que estão em alta, né, na nossa sociedade, parece que ele vai ser logo cancelado nas redes sociais, inclusive uma pressão social e cultural para que se caracterize crime essas falas. Então, o que que a gente pode pensar, né? Imagino que tenha pastores aqui ouvindo esse podcast. Como que a gente pode pensar no que deve ser dito? Qual é a minha liberdade como um pastor para falar de determinados assuntos? Qual a melhor maneira de eu falar esses assuntos? Eu ainda posso chamar de pecado assuntos que talvez para a nossa cultura atual sejam plenamente aceitos, né? Inclusive apoiados, algumas pautas que são agendas fortes da sociedade, mas talvez a Bíblia tenha uma outra posição. Como é que nós ficamos com relação a isso? Me parece que quanto mais nós vemos isso acontecendo, mais pastores estão repensando e de fato vão falar em público o que deve ser dito.
parece que está entrando naquilo que já acontece na Venezuela, que é a própria autocensura, não é nenhuma censura que vem do governo, é o próprio indivíduo entrando numa autocensura porque ele sabe que provavelmente a fala dele pode trazer malefício para a igreja local e para ele mesmo, né? Prejuízo. O que que você nos orientaria quanto a isso? Você foi falando e foi me borbulhando aqui várias nuances, várias respostas. Daria para a gente fazer um curso, né, sobre esse tema aí de diversas visões e nuances, como eu disse. Por exemplo, se a gente olhar para a história, quando alguém falava alguma coisa que era totalmente contrária ao cristianismo que estava se formando, à ortodoxia do cristianismo, esse alguém era julgado pelos seus pares, né? Por exemplo, como Niceia, que Ario foi julgado pelos seus pares, heresiarca, e foi excomungado, e tantos outros concílios e situações nesse sentido. Hoje em dia, parece que a igreja não tem mais esse papel, né? Parece que nós não temos mais esse papel, porque muitas pessoas, inclusive da igreja, querem que o Estado julgue se a interpretação que o determinado pastor tem é coerente, representa o cristianismo ou não, né? Se no próprio Império Romano a partir aí, claro, de 313, com o Edito de Milão, o próprio Império entregava para nós o direito de dizer se isso era ou não ortodoxia cristã. Hoje nós queremos entregar para o Estado, Estado, será que isso aqui eu posso falar que é pecado? Será que isso aqui está certo? Será que essa fala desse pastor está certa, está errada? É isso que está acontecendo hoje, né? Inclusive de parte das pessoas que são crentes, que são fiéis, tementes a Deus, mas que não concordam com a fala de algum pastor. Então, ao não concordar, isso aqui é crime, isso aqui tem que levar para o Ministério Público, né? Esquecendo que no Império Romano, né, a gente não fazia isso, né? Então, por que eu estou trazendo o Império Romano? Porque nós estamos na modernidade, nós estamos em pleno pós-modernidade, em pleno século XXI, né? 500 anos de Estado laico, pelo menos, lembrando que o Estado laico nasce na Reforma Protestante e é primeiro aplicado ali na Nova Inglaterra, que hoje são os Estados Unidos. Então, veja, separação igreja-Estado. O que é separação igreja-Estado? O Estado não pode se meter nos dogmas religiosos, nas interpretações, nas exegeses. Esse é um problema nosso, né? Então, se eu não concordo que um pastor fale de determinada maneira, use determinada retórica ou tenha determinada exegese do texto bíblico, eu posso fazer isso. Tu podes fazer isso, até o papel também da coalizão pelo evangelho, esse papel apologético, mas esse papel é nosso, não pode ser entregue ao Estado. Então, a gente tem visto alguns grupos, inclusive dentro da igreja, querendo entregar esse papel ao Estado, quando diz que aquele pastor foi muito grosseiro mesmo e tem que mais ser processado. Meu irmão, quando você diz isso, você está entregando ao Estado o papel que é seu. Você deve ser apologeta, você deve, então, discordar do pastor XYZ, mas nunca o Estado. E aí a gente começa a viver um período complicado, porque além desses grupos de minoritários que você colocou, né, que têm exercido uma pressão, nós temos essa pressão de dentro, né, de pastores, de pessoas que querem entregar tudo para o Estado, e aí nós chegamos digamos assim, numa encruzilhada, né? E aí, posso falar sobre o pecado ou não posso? O que fazer? Soma-se a isso uma decisão do Supremo Tribunal Federal que criou o crime de homotransfobia, né? E aí tem uma coisa importante, Tiago. A gente aprendeu que uma minoria ela nunca pode oprimir uma maioria. Pelo óbvio, né? Se eu sou eu e você contra 200, os 200 vêm e nos sufocam, né? Mas essa realidade não é mais a verdadeira. Hoje, com o advento da internet, das redes sociais, uma minoria que seja ativa e organizada oprime uma maioria. Isso tem acontecido, infelizmente, com os cristãos, né? Hoje tem cristão que, quando fala, e aí não importa a retórica, não importa a forma de discurso, que fala que determinado cidadão, por determinada prática, tem reserva no inferno, veio um juiz de direito
e diz o seguinte: olha, essa suposta interpretação do pastor X não representa a teologia cristã. Como é que um juiz de direito vai dizer isso? Um Uhum. juiz de direito não pode fazer isso, Tiago. Por quê? Porque o juiz de direito, para fazer isso, ele tem que estudar teologia e tem que julgar segundo tal escola teológica. Então, esse juiz vai Uhum. dizer: não, peraí, de acordo com a Confissão de Fé de Westminster, ou de acordo com a Confissão de Fé Batista, ou de acordo com o Livro de Concórdia, ou de acordo com a doutrina pérola de grande valor dos Mormons, esse cara não pode falar isso. Mas peraí, é um juiz de direito, ele passou num concurso que tinha como área do conhecimento o direito. E outra, o Estado é laico, né? Uhum. Então, nós estamos vivendo esse problema hoje, que já temos alguns juízes, alguns membros da justiça invadindo a área que é da igreja, a área que é nossa, tá? E ao invadir, tendo que conceituar dogmas, tendo que trazer para si determinadas verdades, ou seja, como esse juiz. Isso aqui que eu falei para vocês aconteceu, tá, gente? Agora em Taguatinga, vara civil de Taguatinga, tá? Então, determinado juiz traz para si uma escola teológica e, a partir dessa escola teológica, julga. Então, peraí, vamos colocar lá nas faculdades de Direito uma disciplina sobre calvinismo, uma disciplina Uhum. sobre luteranismo, porque senão como é que o juiz vai analisar um dogma? Como é que o juiz sabe o que é o inferno? Como é que o juiz sabe que o inferno é ruim? Para o juiz saber que o inferno é ruim, ele tem que acreditar no inferno, ele tem que aceitar a verdade mística do inferno. E a partir de aceitar que o inferno existe, que é um lugar de tortura, dizer: olha, esse pastor está dizendo que fulano vai para o inferno é um lugar ruim, um lugar de tortura, então esse é um discurso de ódio. E mesmo assim, se a gente for para a Bíblia, Romanos, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 29, diz que o salário do pecado é a morte, mas o Uhum. dom gratuito é a vida eterna. Então, quando um Uhum. pastor fala, por exemplo, que a homossexualidade é pecado, ele quer o bem do homossexual. Por quê? Porque ele quer a vida eterna. Então, veja, Uhum. o juiz, além de conhecer de inferno, vai ter que conhecer Romanos para poder entender que o cara quer o bem, então não é discurso de ódio. Onde é que a gente vai parar, Thiago? Essa é a pergunta, né? Onde é que a gente vai parar? Pensando nisso, onde é que a gente vai parar? Quando nós, pastores, recebemos esses ataques, então, né, das mídias sociais, quando nos levarem, então, ou colocarem os nossos nomes aos nossos governantes, ao nosso sistema judiciário, pedindo alguma ação contra nós, a quem o pastor deve recorrer? Quais caminhos práticos você diria, né, para a gente Eu acho que estar assim, ó, amparado ou protegido de alguma maneira? é, a primeira coisa, tá, pastor? Não deixe de pregar sobre o que você acredita, de acordo Uhum. com a sua visão teológica. Você Uhum. pode mudar a sua visão teológica, você pode até mudar o que você acredita, mas por uma Uhum. convicção da sua consciência, nunca Uhum. por pressão, né? Uhum. O que você precisa mudar, provavelmente, ou talvez, né, seja a sua retórica, a sua forma de falar, Uhum. né? E para deixar bem claro o que você quer. Quando você fala Uhum. de inferno, você fala de pecado, o que você quer? Você objetiva o céu. Isso eu acho que tem que Uhum. ficar sempre claro nas pregações. E, se mesmo assim, porventura, você for processado, precisa imediatamente procurar um advogado, né? E um advogado que seja especialista em direito religioso, que conheça a importância da liberdade religiosa, da liberdade de crença, direito constitucional, porque aqui nós vamos ter colisão de direitos fundamentais. Então, é necessário que seja um advogado experimentado que possa realmente fazer uma defesa a contento. A primeira coisa é essa, né? É procurar um advogado. Está sendo processado, está com risco de ser processado, pare de falar, né? Interrompa, suspenda algum momento, procure um advogado para ele orientar. E se você não foi processado ainda, é o que a Bíblia diz, né? Sejam prudentes como a serpente. Então não deixe de falar de pecado, mas mostre que sempre a mensagem por trás da mensagem do pecado, né, é o amor ao Uhum. próximo, é o amor àquela vida. Não, excelente. Excelente, Thiago. Ah, eu acho que tem um passo que talvez anteceda esse,
esse espere ser processado para buscar um advogado, porque quando a gente conversa com algumas igrejas, alguns pastores, eles não têm, às vezes, um advogado cuidando dessa igreja. Então, eu acho que se a igreja se atentar, né, para ter alguém de direito, um advogado constituído ali, né, formado, bem formado, cuidando da igreja local no seu dia a dia, quando o pastor tiver que levar até algum assunto, seja em assembleia, seja assunto no púlpito, algum tema que ele vai ter que tratar, vale uma consulta, às vezes, com o advogado, Facilita, até para facilita, ele porque eles já saber, têm né? intimidade, relação, né? Isso, Tiago, agora falando aí, já agradecendo, no início da Igreja da Trindade, vocês nos ajudaram muito, porque Sim. vocês cuidaram da gente, vocês cuidaram dessa parte jurídica da Igreja da Trindade, não só no estatuto, regimento interno, assembleias e tudo mais, mas até algumas falas que às vezes a gente deveria se posicionar e a gente consultava vocês, né? Vocês nos ajudaram muito com isso. Hoje a gente conta com o irmão da própria igreja que está também nos auxiliando nessa parte, mas a gente experimenta aqui na nossa vivência o quão crucial é você ter um advogado cuidando da vida da igreja, né? Isso para que não se espere um ataque de fora, um processo, etc. A gente consegue antecipar essas questões quando estamos bem equipados aqui internamente. E eu até não falei, mas o estatuto social, por exemplo, se você tem um bom estatuto social, você tem mais rede de proteção, né? Então, o estatuto social não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V, tem que ser a partir do especialista, tem que retratar a tua teologia, o que você acredita, como é o Estatuto da Trindade. Uhum, E claro, se você tem previamente um advogado, vai te facilitar muito, inclusive no que você fala. Mas às vezes, pastor, você está falando, está no púlpito, o senhor é pastor, sabe como é isso. Está uhum, falando uhum, ali e de repente, naquele momento, fala uma expressão, né? E aí, né? Então, por isso que é importante procurar um advogado, ter um advogado e especialista, tá? Um advogado que conheça, porque senão você pega um trabalhista, um criminalista, enfim, qualquer outra área, não desmerecendo, mas como a medicina, né? uhum, Cada profissional tem a sua área. E uhum, aí, continuar pregando o evangelho e fazendo o chamado pelo qual Deus lhe designou, né? E aí também não dá para a gente viver com medo, porque a gente uhum, está no mundo, né? E o mundo jaz no maligno, nós teremos uhum, aflições, né? uhum, Também não dá para paralisar. Eu acho que é uhum. isso. Não paralise. Seja prudente, cuide a sua fala, contrate um advogado para a igreja e continuamos pregando o evangelho. Excelente. Nós temos pregado aqui sobre Apocalipse e uma das tônicas daquelas 7 cartas, aquelas 7 igrejas, é seja fiel até a morte. Então, que possamos ser Exatamente. fiéis até a morte, né? Custe o que custar. Deus vai sempre abençoar a sua palavra, a sua verdade. E é bom contar com a experiência, né? A sua experiência, Thiago, e toda a turma do IBDR. Continuem, quero encorajar vocês, continuem realizando esse excelente trabalho, puxando essa frente no nosso país, né? Você tem escrito em diversos canais de comunicação, sejam eles cristãos ou não, e acho que isso tem se feito muito bem a todos nós. Muito obrigado pelo seu tempo, e eu vou já fazer o convite aí para mais um papo em breve sobre outras questões de lei, igreja local, enfim, a gente pode pensar outras coisas aí com relação a isso. Com certeza. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição aí. E você, então, que está nos ouvindo, você pode continuar seguindo as redes da Colisão pelo Evangelho para ter mais assuntos e materiais, ensino teológico que vai edificar a sua vida. E caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho também do Tiago Rafael Vieira, você pode encontrá-lo nas redes sociais, pode ler os livros que ele tem escrito e publicado. Enfim, vai fazer muito bem a sua vida e a sua igreja. Que Deus abençoe todos vocês e até um próximo episódio.